Volante Fred, de 32 Frossá acordou anos. cedo, né? Foi lá receber o Renan Lodge e já soltou a bomba. Já recebeu a informação. Diz que o volante Fred, 32 anos, Fenerbahçe da Turquia, já abriu negociações com o Atlético. Eu não preciso confirmar a informação do Frossá, mas eu acabei, obviamente, buscando detalhes. Aliás, buscando detalhes não. Primeiro a confirmação, e uma pessoa do Atlético me confirmou que de fato está negociando a vinda do Fred. É uma vontade do jogador. O Atlético já tinha flertado com ele no início do ano. Ele assistiu um jogo na Arena MRV, Atlético 2, Internacional 0. Foi o jogo antes da parada pro Mundial. Sim. Porque ele jogou no Inter e também é cria do Atlético. A gente tem que frisar isso, né? Exatamente. Ele é cria do Atlético. Atlético. É torcedor do Atlético. É também, né? É. Então, ele esteve na Arena MRV e ali já começou aquele namoro, né? No meio do ano. Ali naquela oportunidade a gente conseguiu contato com umas pessoas ligadas a ele, que negaram naquela oportunidade qualquer possibilidade, mas não negaram que futuramente, num futuro próximo... Ele deu entrevista pra gente, HG, falando que toparia vir. Verdade, naquela ocasião, né? Ele teve no camarote ele da sonhava Arena. em jogar no Foi Atlético. na semana que ele deu entrevista pra gente, eu não tava lembrando. Ele deu entrevista pra gente, agora eu tô lembrando. Ele falou que sonhava em jogar no Atlético. Que, aliás, é um baita de um cara. Sim. Muito solícito, foi muito agradável, muito agradável. Entrevista o muito Breno boa. até perguntou pra ele se tivesse Inter ou Atlético, quem que ele escolheria. Ele falou qualquer um dos dois naquela ocasião, que ele toparia jogar. Mas ele deu uma entrevista muito boa pra gente. E foi legal, porque ele de fato falou sobre o desejo de voltar a Minas Gerais, o desejo de voltar ao Atlético. Se confirmou como atleticano, confirmou que era torcedor do Atlético. Então é interessante pra caramba essa possível vinda dele. Então o Fred, a confirmação, o Atlético confirma que está negociando, que está tratando com o Fred. Eu acho uma baita de uma contratação, se for concretizada, e está parecendo que vai ser concretizada, parece que até a virada do ano aí já deve ter a confirmação. Grande contratação se acontecer, e deve acontecer, Matheus. Grande contratação, jogador ali muito tempo no Manchester, né, United, jogando em alto nível ali na Premier League, seleção brasileira também. E o Fred, assim, é um dos caras que eu achava meio injusto, porque alguns torcedores que não acompanham, por exemplo, assim, de fato a Premier League, via o Fred só na seleção brasileira, né, e era um daqueles que não agradavam o público no geral, a galera tinha meio receio, assim, com o Fred, mas o desempenho dele a nível de Premier League, jogando em alto rendimento, era absurdo. Então acho que é um cara que hoje, no futebol brasileiro aqui, com certeza se ele vir pro Atlético é papo de ser titular e até bem em alto nível ele sobra. Eu também acho, porque o Atlético contratou o Renan Lodge, e aí, inclusive o Thiago entrou numa rota de colisão com a mesa aqui, lá no programa ontem, dizendo, porque tem 6 meses que não joga. Se você analisar... Mas eu disse que é uma boa contratação, HG. Não, se for uma boa, nós estamos falando que é uma ótima contratação. Eu acho o Fred uma ótima grandiosa contratação. Eu acho o Fred uma grandiosa contratação. Os dois são. Então, se você fizer uma pesquisa aí agora, e você é bom pra fazer isso, sobre os números do Fred? Não, do... Lodge. Do Grêmio, porra. Do Arthur. Pega aí os números do Arthur antes de vir pro Grêmio. Chegou na virada do retorno. Muito ruins. Muito. Os números eram muito ruins. Olha o que esse cara fez com a camisa do Grêmio. Ou seja, eles são de tão alto nível que chega no futebol brasileiro, esses caras deitam, mesmo com essa média de idade. De 30 anos, 31, 32. Então assim, se o Atlético chega, recupera o Lodge pra uma seleção e vai recuperar, vocês podem ter certeza disso. Ano de Copa do Mundo. Aí traz o Fred de volante. Você resolve um problema. O Fred é um volantaço. Problemaço que você vai resolver ali no meio-campo do Atlético. Já tem Alexander. O Alan Franco é um jogador muito confiável, né? E aí você abre mão do Gabriel Menino, né? Você troca... Nossa! Você já vai fazendo opções, ó. Na lateral esquerda, se vier o Juninho Capixaba, sai em Arana e Caio Paulista, e você tem Renan Lodge e Juninho Capixaba. Eu acho que já eleva o nível muito, Juninho Capixaba, que tava no Bragantino. Isso, Bragantino, Bragantino. Tem negociações com o Atlético. Cara, pra mim, a janela do Atlético vai se desenhando uma janela muito boa. Cara, você contratar o Fred, você contratar o Renan Lodge e com a possibilidade ainda de buscar o Juninho Capixaba... Thiago, mas falta um centroavante. E informação, nós concordamos viu? Que falta um o Sampaoli pediu um centroavante. E o Fred não é primeiro volante também, né? Não é primeiro volante, mas faz, né? Faz de primeiro. Mas dá pra jogar de primeiro. Dá pra jogar de primeiro. Mas ainda não, ele não vai ser o único, não. Tá? Já pra deixar bem claro, o Atlético prepara para os próximos dias também a chegada de um outro jogador para o setor. Serão 2 grandes jogadores para o setor. Um Fred, o outro eu ainda não apurei o nome. Thiago vai seguramente trabalhar. Não, pero não mútil, né, muchacho? Casimiro e Fred.
Pera, não, Empolguei, irmão. Não, você tinha falado outro nome, né? Você tinha falado, pô, será que é o Fabinho? Será que é o Pensei Fabinho? também que pudesse ser o Fabinho. Mas também pensei. Porque o Fabinho mas tem o contrato salário com o é Al-Ittihad muito até alto. 30 de junho de 2026. A partir do dia 1º agora ele já pode assinar pré-contrato. Pois é. Era um nome que o Jardim tinha indicado ao Cruzeiro. E agrada a diretoria do Cruzeiro. Mas imagina um Fabinho e Fred, Mas por ele exemplo. ganha quanto, Thiago? 3? Ah, sei lá quanto ele ganha. No Al-Ittihad deve ganhar uns Mas o próximo 5 milhões contrato do de Fabinho reais não vai ser mesmo. nesses moldes. Esses lugar caras, nenhum. E ele esses não é caras que novo. vêm de lá, eles têm que vir mesmo assim, porque quer jogar aqui, né? Porque foi igualar salário, não tem time Não tem hoje. jeito. Não, aí sabe o que você consegue, né? faz? Sabe que você reduz salário e você aumenta período contratual, que é o que fizeram com o Renan Lodge. Para o Renan Lodge topar uma vinda para o Atlético, não é nem tanto por um salário estratosférico, mas é por um contrato de 5 anos. Mas é um baita salário, viu? Não, claro que é. É um baita salário. É. É papo de ganhar o que o Rony ganha. Então é 1.5, vai. Por aí. 1.5. Contando E tudo, né? evidência também, né? Você Luva. volta a evidência aqui no futebol brasileiro, Claro, seleção claro. brasileira. Não, e o não sei. nível do futebol brasileiro subiu. Subiu. Né? Eu vi muita gente falando, porque o Campeonato Brasileiro nivelou por baixo, não sei o quê, porque a Copa do Brasil nivelou por baixo. Não tem nada disso, cara. Nada disso. O futebol brasileiro hoje, você olha pro Corinthians lá, você vê Garro, você vê Carrilho, você vê Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto, né? Você olha pro Palmeiras, olha a seleção que o Palmeiras tem. Né? O Santos hoje com o Neymar, o Santos pode daqui a pouco estar com o Gabigol, aliás, daqui a pouco o Thiago Fernandes vai atualizar essas informações, até a questão do Gabigol que pode baixar no Santos. Sim. O Rony é um grande talento do futebol brasileiro, mas é um negócio que pode envolver o Santos. Você olha, por exemplo, lá no Sul, você ainda tem pelo menos até o meio do ano, você tem o Arthur, o William tá lá no Grêmio, né? O Inter é que tá com um elenco mais embaixo e tal, mas você tem grandes jogadores. Aqui no Cruzeiro, o que o Cruzeiro tá trazendo? Se fechar com o Gerson, né? Já tem o Matheus Pereira, que é um cara muito acima da média, trazendo o Vitão de zagueiro, fica com talvez a melhor, se não a segunda, ou entre as 2, 3 melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. O Atlético agora com o Renan Lodge, o Atlético ainda tem o Hulk, que não deve sair, né? Deve ficar no contrato, até o final, tem o Scarpa. Se o Fred vem, você deixa o elenco muito mais robusto. Já que estamos falando de Atlético, a gente quer falar de umas outras negociações envolvendo o Atlético, mas antes eu preciso falar de uma negociação que você não pode abrir mão, que é quando você for negociar o seu carro, vender o seu carro, sem essa de plaquinha no vidro com telefone celular. Isso é arriscado, não se faz mais, é muito perigoso. Entrega seu carro para a Mapa do Carro, que ela vende em até 60 minutos pela melhor oferta, mesmo que financiado ou com débitos. Você vai receber a melhor oferta, o pagamento é feito à vista, com comodidade, com segurança, e a parte burocrática é toda por nossa conta. Isso é a Mapa do Carro. Gente, a Mapa do Carro tem uma estrutura de 5 andares, ali na Mário Werneck, na entrada do Buritis, com quase, talvez uns 150 funcionários lá, numa estrutura impecável para vender o seu carro em até 60 minutos. Pagamento é feito à vista, pela melhor oferta, mesmo que financiado ou com débitos. Olha isso aqui, papai do céu. Já vou ligar aqui para apurar uma informação importante. Ai, meu Deus, eu não aguento. 991798000, 991798000 ou mapadocarro.com. Temos quase 700 likes. Eu vou ter que fazer uma coisa que só nos nossos programas a gente é capaz de fazer. O quê? Toca daí que eu tenho uma informação bombástica chegando aqui. Pode deixar. Opa. Enquanto isso, a galera vai sentando o dedo no like aí, vai chegando a 1000 likes, a gente tá com quase 700. Ô, Matheus, e a questão do Memphis, cara? Ele é um cara enigmático, ele permanece no Corinthians pra 2026? Permanece, até então ele permanece, ele tem contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem, e fica essa questão, né, vai renovar, não vai renovar? O Memphis é um cara que dá poucas entrevistas, né, ele passou pouco, eu acho que assim... Eu acho legal que tem entrevista que ele vai no português mesmo, tem entrevista que ele... Tem entrevista que ele começa no português e termina no inglês, isso. Então assim, é engraçado. E ele falou pouco esse ano, né, ele passou Sim. na zona mista acho que umas 2 ou 3 vezes, e as 2 vezes que ele falou, uma vez perguntaram para ele sobre renovação, e ele disse que ele não ia falar sobre isso ainda. Então assim, eu acredito, isso não é informação, mas é mais um feeling mesmo, conversando com algumas pessoas, era mais que o Corinthians tá sem executivo de futebol, diretor de futebol hoje, né? E fora Fabinho de campo Soldado a foi coisa embora. tá quente, né, cara? Tá quente, é problemática, ele já deu alguns indícios disso, né, que isso incomoda muito ele, mas eu acho que depois da Copa do Mundo ele não fica mais no Corinthians. Acho que ele vai até a Copa do Mundo, provavelmente se ele fazer uma boa Copa faz ali um com a Holanda, contratinho até o meio do ano, né? chega um contrato pra ele, a multa dele é baixa também,
também, né? Então, provavelmente eu acho que ele sai. Então, Memphis Depay no Corinthians, eu acho que é aquilo. Aproveite enquanto é tempo, né? Porque eu acho que vai acabar. E é um cara que engrandece também o futebol brasileiro, né? Ah, claro. São nomes assim que, como esse, o Arthur mesmo, o próprio Willian, que passou pelo Corinthians e voltou agora, mas é um cara que tá mais aqui no nosso circuito, né? E nomes como esses que vocês estão falando, pô, o Fred, nomes que eu acho que tem reverbera muito mais do que aqui, né? Da nossa esfera aqui. É pro mundo mesmo. E o Memphis, querendo ou não, o maior assistente e o maior goleador da seleção holandesa, né? Não é qualquer jogador, né? Com certeza. E falando desse papo de Corinthians aí, o Arana, que a gente vai falar daqui a pouco, o Fluminense tá de olho nele, ele é um cara que o Corinthians também fica de olho pro mercado? É um cara que, assim, toda vez que fala de Arana, mercado da bola, isso reverbera no Twitter, a torcida do Corinthians, todo mundo quer. É um cara que teve uma passagem muito grande, né? Cria aqui também do Corinthians. Então, assim, teve uma passagem muito grande, principalmente em 2017, ganhou o Campeonato Brasileiro. Sendo titular, né? Como Brasileirão, jogando muita bola. Acho que foi o melhor lateral esquerdo do Brasil na época. Mas o Corinthians tem um problema que é o transfer ban, né? Que não caiu ainda. O presidente, ele garantiu que em dezembro ia cair. Esse transfer ban tá vigente ainda. O Corinthians hoje não tem executivo de futebol. E o Fabinho Soldado, né, que é um cara que hoje tá no mercado aí, fala do Internacional e atrás dele também. Sempre deixava muito claro quando eu conseguia conversar com ele. Corinthians não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Então é tratar o que tem aqui, conseguir manter a famosa moeda de troca. Exatamente. Né? E conseguir manter aquela coluna ali principal do time, que é os 11 que a gente consegue escalar, né? Que é o time praticamente que entrou como titular na Copa do Brasil e contra o Cruzeiro. Mantendo aquilo... Cara, mas se o Corinthians consegue buscar um cara do patamar do Guilherme Arana, de verdade, pra mim melhora muito, velho. Muito mesmo a lateral esquerda. O Corinthians não consegue. Hoje o lateral esquerdo é o Matheus Bidu, né? Matheus Bidu, que foi um dos melhores jogadores do Corinthians. Não, ele não é mau jogador. Ele jogou no Cruzeiro na Série B. Ele não é mau jogador. Lateral o Corinthians tá saindo do Cruzeiro, né, inclusive. Ele tava no Cruzeiro por empréstimo, ele pertencia ao Guarani. Verdade. E aí ele vai pro Corinthians. Quando o Cruzeiro sobe, ele vai pro Corinthians. Fiquei bem próximo do staff dele naquela ocasião, apurando e tal. Deitou na Série B naquele ano. Ele não é mau jogador, mas o ganho de patamar que você tem trocando Bidu por Guilherme Arana é absurdo. Com certeza. É absurdo. E o Corinthians hoje só tem ele, praticamente. As laterais do Corinthians são um problema, né? O Mateuzinho não tem reserva e o Bidu tem um Angileri, mas joga mais como... Aqui, ó, vou ler um superchat aqui, ó. O Daniel tá dizendo que o torcedor do Corinthians não tem um minuto de paz. É por aí mesmo. Gente, na verdade, não é uma grande informação que chegou, mas não deixa de ser importante, porque... Quem me passou aqui disse que sim, que o Fred encerra a carreira no Atlético. Ah, é? Seria então, o final? Bom, ele tá com 32, né? Então o Atlético deve ter oferecido um contrato longo para ele. 4 anos de contrato? 3, não? Não sei. Não me falou, só me disse isso. Mas tá bem próximo de rolar, não? Estão negociando, acabou de me dizer aqui que de fato tá negociando, que ele tinha vontade de voltar ao Brasil, mas jogar no Atlético. O contato foi feito, confirmou o contato aqui feito pelo Atlético, que estão tratando e que ele vai encerrar a carreira. Ele falou, ele vai encerrar a carreira no Atlético. Não falou, ele pode encerrar. Eu acho um baita reforço, cara. Esse um baita assim reforço. Como o Lodge, grande contratação, se for concretizado. Ele é acima do Lodge. Ele é bem acima. Não, sim, é acima, mas o Lodge também é grande contratação. Nós estamos falando de jogador de Copa do Mundo. Cara que foi titular da Copa do Mundo 2018 com a seleção brasileira. São 2 ótimas contratações e se o Atlético confirmar, 2 grandes acertos da diretoria do Atlético. Olha, ainda... Chega e joga, né? Chega e joga, né? Totalmente. Adaptação, claro, calendário, né? Todas essas coisas, mas chega e só colocar a camisa. Né? Passa o meio campo pro nome dele. Total, total. Agora, além dessa questão do Fred, nesses minutos que eu fiquei ali fora, vocês falaram das demais? Não, nós falamos a gente falou um apanhado do futebol brasileiro. Que a questão do Arana, há uma confirmação. Eu até perguntei pro Matheus se o Corinthians tá de olho na situação do Arana. Não, é com o Fluminense mesmo. É com o Fluminense. Estão tratando, sim. Tá avançado? Tá avançado com o Fluminense. E também tá avançada a negociação do Rony com o Santos. Avançada mesmo. Essa me passaram, isso mesmo. Tava bem encaminhada, com a expectativa disso aí ser definido nas próximas horas. Então, tô na expectativa de que o Rony de fato vá pro Santos. E uma outra informação que eu recebi é de que o Vitinho não tem nada com o Atlético. Vitinho foi oferecido ao Cruzeiro naquela condição com o Willian, né? Que nós antecipamos aqui do Willian indo para lá e mais uma grana, mais um dinheiro, 5 milhões de dólares. O Cruzeiro achou muito dinheiro para o negócio e o Cruzeiro não seguiu, não quer dizer que não possa dar negócio. Sim. Mas nessas condições colocadas pelo Botafogo, o Cruzeiro não tirou topou. O time de campo. E aí eu confirmei que o Atlético, em momento algum, tratou com o Vitinho. E nem oferecido ao Atlético foi.
Então não tem nada com o Mas Vitinho. precisar buscar um lateral, porque o Saravia não fica, né? O Saravia tem 2 propostas, já está conversando com outros clubes, o contrato vence dia 31 de dezembro e ele não vai permanecer. Terça-feira. Então, e eu acho que o Nathanael também não fica, né, Thiago? Você acha que o Nathanael fica? Cara, eu até acho que possa ficar, mas assim, não dá pra confiar no Nathanael apenas pra ser o então lateral vamos direito do imaginar Atlético. que o Nathanael não fique. O Atlético tá sem lateral direito. O Atlético vai ficar sem lateral direito. Então vai ter que se movimentar. Cara, assim, se o Atlético não procurou o Vitinho, deveria procurar. Se o Cruzeiro não quer a contratação do jogador pelos moldes apresentados lá pelo Botafogo, eu, no lugar do Atlético, tentaria a contratação do Vitinho, porque entendo que é um jogador acima da média para os nossos padrões do futebol brasileiro. O Vitinho, jogando na lateral direita do Atlético, cara, é das melhores contratações que o Atlético faria para mim nessa temporada. Ele teria o Vitinho na direita, o Renan Lodge na esquerda. Eu até considero uma zaga razoavelmente confiável, mas pelo padrão que está aumentando, eu acho que o Atlético deveria buscar pelo menos mais um zagueiro, pensando na próxima temporada. E aí você tem o Fred de meio campista. Vamos supor que o Atlético busque mais um volante, mais um bom volante ao lado do Fred. Um ataque que tem Dudu, que é muito bom, tem o Scarpa, que pra mim é muito bom. Coelho. Gosto muito. Eu vejo o Hulk mais em final de carreira, não permaneceria com o Hulk hoje, mas aí depende muito do que o Atlético pretende para a próxima temporada. Porque eu, Thiago, acredito que o Atlético precisa elevar o padrão em todas as posições. O Atlético tem uma necessidade muito grande de fazer uma reformulação de elenco. Né? Então, se ele contrata um lateral direito do nível do Vitinho, já contratou o Renan Lodge, contrata um cara do nível do Fred, busca um bom zagueiro e busca pra mim um atacante, igual você falou, que é um camisa 9, matador, pra mim esse time fica muito forte. Até março tinha o Daverson, né? O Daverson saiu, aí o João Marcelo passou a ser esse nome, mas não jogou. O padrão que nós estamos falando é outro, sim, né? Sim, o João Marcelo não jogou. Inclusive já saiu do Atlético. Eu não acho o Daverson mau jogador, tá? Não acho o Daverson mau jogador. Não, mas era um jogador com essa característica. Nós estamos falando de um padrão. O Daverson colocou o Atlético numa final de Libertadores, Thiago. Não discuto isso. Não discuto isso. Ele foi muito importante contra o Fluminense, ele foi muito importante contra o River Plate. Ele participa dos 5 gols que o Atlético faz contra Fluminense e River Plate. Só que, cara, o Daverson não é esse 9. Esse primor técnico também, né? Não é esse 9 do patamar que o Atlético está hoje com esse elenco. Com o elenco que nós estamos falando que o Atlético está montando, com o que o Atlético está trazendo pra gente, que ele pretende montar, o Atlético precisa de um camisa 9 de verdade. Foi um dos pedidos do São Paulo na lista que ele entregou pra diretoria. E aí, quem seria esse camisa 9? Porque já se falou no Berterame, que é lá do Monte Rei do México. Sim. Se falou naquele Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Que fez gol no Atlético aqui, na semifinal da Copa Sul-Americana. É bom jogador, tá? Mas, cara, o Atlético precisa de um 9 pesado. Se o patamar que o Atlético tá buscando é isso, o Atlético tem que buscar um 9, sei lá, Gabriel Jesus no Arsenal. Não dá pra pensar em outra coisa que não seja Thiago, um 9 desse tamanho. O HG falou esses dias isso na TV e eu concordo. Eu acho que o Atlético falta garimpar o mercado sul-americano. Você buscar um cara lá na Colômbia, né? O cara que ninguém conhece, Uruguai, do nada o cara desembarca, né? Quem fazia isso muito bem, uma época, esse ano, infelizmente acabou dando errado, mas o Fortaleza, né? O Fortaleza fazia uma análise desse mercado aqui, de achar uns caras que a gente fala, meu, de onde veio isso aí? O Botafogo no comecinho fazia muito isso daí também, até começar a fazer esses grandes investimentos. Então acho que é importante a gente começar a olhar com mais carinho para esses times aqui que estão surgindo aqui na América, esses jogadores também, que por muitas vezes não tem muita mídia, o torcedor não fala muito, mas aí cabe ao scout que tá lá para exatamente isso, né? Não é muitas vezes o torcedor que tem que dar esses nomes, né? O scout trabalha, tem esses números na mão e pode ir atrás desses jogadores que encaixam de acordo com o que o elenco precisa, porque o elenco, por mais que eu concorde com o que você falou, né, ele não é composto só de grandes nomes, né? Você precisa de alguns outros jogadores ali também que carregam o piano, né? Carrega o piano também. Então, se você não vai conseguir contratar grandes estrelas em todas as posições, pelo menos aquele carregador de piano nesses times aí você vai ter que ter. Ou pelo menos um cara que só consegue colocar a bola pra dentro ali também. O Cruzeiro foi agora, por exemplo, ao mercado e buscou soluções muito criativas. O Sinisterra é uma solução criativa lá no Brentford. O Andrés Gomes do Vasco. O Andrés Gomes, o próprio Nuno Moreira do Vasco. Nuno Moreira também. É uma solução criativa. E aí você vai olhando nesse sentido do Cruzeiro, teve o Sinisterra, teve o Kenny Arroyo, que o Cruzeiro buscou lá no Besiktas da Turquia. Impressionante. E teve também essa contratação agora do Neisser Villarreal, que era um cara que estava jogando no Milionários da Colômbia. Foi um destaque da seleção colombiana de sub-20. Então, cara, assim, o Atlético precisa buscar gente de peso. O Lucas Pires, que está estudando a gente aqui agora, mandou pra mim que, o cara de peso que o Atlético vai buscar é o Marcos Leonardo. Não, todo mundo silêncio.
bateu na trave pra vir pro São Paulo, né? Teve muito perto de São Paulo essa janela. Eu gosto, hein? Tá lá no Al-Hilal também. Pois é, mas o contrato dele até é longo. O São Paulo ia buscá-lo por empréstimo, porque ele também, assim como porque tá tendo um problema de estrangeiro lá. E excedeu o limite lá no time, assim como o Renan Lodge, ele ficaria fora da lista de inscritos pro Sauditão. É ele, Darwin Nunes, ou é 2 entre ele, Darwin Nunes e Cancelo. E é impressionante, assim, eu não sei qual que é o critério que eles usam nessa suposta lista deles aí lá do Sauditão lá, porque ele tinha feito uma baita Copa do Mundo de Clubes ali, né? O Marcos Leonardo. Exato. E aí, simplesmente, um mês depois, ele não ia mais ser inscrito no campeonato. Então, não sei qual que é o critério de fato que eles usam ali, cara. O Marcos Leonardo é um bom nome. Você tem a possibilidade de buscar o Marcos Leonardo, cara. Entende como é que funciona a dinâmica, viagem. Bom jogador, inteligente, salário também, novo, né? Se o São Paulo podia pagar, o Atlético pode. Confia em mim. Até que ponto eles conseguiam pagar mesmo é essa daí, né? Porque hoje o dirigente ele traz, né? Como vai pagar depois é outra história, né? Ó, chegamos a 1000 likes. Temos 5.200 pessoas, ótima audiência. Vamos chegar em 2.000 likes, né, Thiagão? Tá feito o desafio? Vamos chegar em 2.000 likes. Aí eu vou ter a barba raspada pelo Matheusão. Nós vamos fazer, obviamente, no estúdio dos Donos da Bola, onde a aposta foi feita. Nós não vamos fazer aqui dentro, né? Mas nós vamos fazer lá. Porque aqui, não pode fazer aqui dentro, bababá e tal. Já te falaram né? isso? Já. Então faz lá, grava lá. Se não puder fazer lá, faz no pátio, faz na barbearia, faz qualquer lugar. Eu tenho uma certa preguiça dessas coisas, mas vamos lá. Que mole. Deixa eu só ver um negócio aqui. O Vitão tá dizendo aqui, o Vitor Martins, que o Marcos Leonardo não será inscrito, que vai ter uma mudança na regra. O Al-Hilal queria antecipar essa mudança para agora, mas a Federação Saudita não deixou, só para 26, 27. O jogador que chega abaixo de 21 anos e depois que passa a idade pode ocupar essa vaga de novo ainda. Então, tem essa mudança na regra aqui, é o que tá dizendo o Vitão. Enfim, sobre a questão Marcos Leonardo seria muito bom, viu, HG? Eu também acho bom jogador. Você tem um Marcos Leonardo de centroavante no seu time, aí, velho, de verdade. Aí é uma janela pra, aplaudir 100% o Paulo Brax. Renan Lodge, que é uma boa contratação. O Fred, que é pra mim uma baita contratação. Vai buscar um cara tipo o Marcos Leonardo, tá louco. Você tem que meter uma estátua do Brax na Cidade do Galo e na Arena MRV. Aquele galo de prata que tem lá na Arena MRV, bota uma estátua do Brax. Lá da Esplanada. O galaço. Corta aquilo lá e põe o Brax. Com a cara do Paulo Brax. Só o rostão dele, assim. Tem o rosto comprido, né? Que ele é grandão. Bota só o rosto do Paulo Brax, assim. Falando em Paulo Brax, tá difícil pra fazer contato com a criança, hein? Por quê? Tá requisitado? Difícil. Difícil pra ter uma respostinha do rapaz. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar de Ecobir aqui. Aliás, ontem foi mais um dia, hein? Foi mais um dia que eu aproveitei para pegar aquele resto da ceia e aproveitar para fazer aquela mistura espetacular de Ecobir. Aliás, deixando um grande abraço especial aqui aos parceiros que nos abriram as portas aí. Foi um ano de muito crescimento do Grupo Ecobir aqui no estado de Minas Gerais. São vários os produtos, né? Entre eles a nossa Aquíssima, que tá aqui, ó. A água mais pura do planeta é mais um produto do Grupo Ecobir, a água mais pura do planeta. Isso é documentado, não é? Eu tô inventando isso não. Então, nas grandes redes de supermercados, nós estamos em todas, as mais novas que estão com o nosso mix de produtos agora. Rede Opa Supermercados, 6 lojas em Belo Horizonte, região metropolitana. No Avenida Supermercados em Caeté. Supermercados Brasil, 9 lojas em Conselheiro Lafayette. Então, agradecendo aí, Supermercados BH, ao ABC Atacarejo, várias outras redes aqui de Belo Horizonte, região metropolitana e essas mais novas que nós entramos recentemente. Forte abraço a todos os parceiros, aos consumidores Ecobir, bem-vindo ao mundo Ecobir. E num ano de Copa do Mundo, é importante você saber que se tem futebol, tem Ecobir. São 11h33 agora. Para você que está chegando agora então, Vitinho, lateral do Atlético, lateral do Botafogo, o Atlético não está tratando, pelo menos até o momento. Scarpa, sim, aliás, Rony, sim, negociação avançada com o Santos. Arana, sim, negociação avançando com o Fluminense. E a questão do Fred, há uma negociação, né? Então não é mentira não, Fred volante, pode ser que venha para o Atlético. Lembrando que o contrato do Fred lá até 27, né? Deixa eu checar aqui, HG, um segundinho. O Atlético vai ter que botar dinheiro ou jogador aí, fazer alguma composição. Enquanto eu checo aqui, tem um superchat aqui do Júlio César que pergunta pra você, viu, HG? HG, e o namorado? O Galo tem negociações?
Eu tenho Mais informação fácil de que o você Galo ter tem, atualização disso do que eu. o Galo tem interesse sim no jogador. Não me trouxeram nada sobre proposta do Atlético, mas que o Atlético tem interesse de fato na contratação do José Namorado. O Fred, que tem 32 anos, tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até 30 de junho de 2027, isso mesmo, mais 1 ano e meio. Então vai ter que ter uma negociação envolvendo. Será que vai algum jogador para lá, hein? Será que vai ter alguma composição? Consegue apurar isso aí, Thiago? Consigo. Deixa eu Mas pensar tem aqui. alguma composição aí nesse negócio envolvendo o Fred? Se houver alguma composição. Bom, de qualquer forma, a confirmação veio do próprio Atlético, de que há uma negociação e que pode ser que a coisa seja concretizada. Repito, uma baita de uma contratação se acontecer, a do Renan Lodge, que chegou hoje pela manhã também, Temos uma imagens. grande contratação, inclusive nós temos imagens da chegada do Renan Lodge, na manhã de hoje, ao aeroporto de Confins, chegou por lá, nossa equipe esteve lá, a gente tem imagem, a gente vai mostrar agora, o momento que ele chega aí, já Temos passa pela inclusive porta a do primeira desembarque entrevista dele. ali. Quem é que tava lá, o Guilherme? Giovana Oliveira. Giovana Oliveira foi lá? Rodou cedo a Giovana, hein? Nós temos, inclusive, Chegada aí do primeira Renan entrevista Lodge. dela, as primeiras palavras do Renan Lodge. Quando quiser. Como atleta, quer dizer, como atleta do Atlético não, porque na própria entrevista ele falou ainda tem o exame Isso. físico para fazer, etc e tal. Né? Vamos rodar aí a primeira entrevista, as primeiras palavras do Renan Lodge chegando a Belo Horizonte. Primeiro foi pelo projeto, né, que o Galo apresentou, não só para mim, mas para minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, né, porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo, como foi apresentado, né, com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar esse projeto. Renan, queria que você falasse um pouquinho sobre a situação jurídica, né? Sua saída do Al Hilal, todo mundo sabe da questão da rescisão. Você está tranquilo? O que o Atlético te passou em relação a isso também, para você ter tranquilidade para só jogar bola agora? Não, eu estou tranquilo quanto a isso. Os meus advogados sabem da importância que está sendo esse processo. E minha preocupação é só agora jogar, treinar e deixar por conta deles. Qual foi a importância do Sampaoli e até do Paulo Brax nessa negociação? Eu tive uma conversa com o treinador também, né, nessa reunião que eu tive em casa. Ele foi um dos pilares para eu poder aceitar esse objetivo de estar aqui no Galo hoje. Mas claro, eu tenho que fazer exames ainda, não tem nada certo. Primeiro vamos fazer os exames para depois eu ter mais paciência para falar com todos vocês. Bom, então tá aí. Ele comedido até nessa questão, né? Fazer o exame primeiro e tal, mas evidentemente que Mas tá fechado. eu acho que em Belo tá. Horizonte. Se ele depois do Natal. tivesse o mínimo risco, ele não viria aqui, né? Não, e vem pra Belo Horizonte depois do Natal, bicho. Tá fechado, né? Não, tô indo pra BH, fazer um turismo, passar o Réveillon em BH. Tá fechado. O mais importante dessas falas dele é que ele falou com tranquilidade sobre o processo dele com o Al Hilal e tudo mais. Até tranquilizar o torcedor do Atlético mesmo, né? Mas eu acho que esse processo aí, cara, eu não vou dizer que é causa ganha, não, mas acho que tem precedente. Então tem precedente? Acho que sim, cara. Eu não tô lembrado exatamente, porque na época que tava pra entrar, a gente conversou bastante com o staff dele pra perguntar sobre questões envolvendo outros casos parecidos. E já houve. E a regra da FIFA tem uma brecha que permitiria ao atleta que, se ele fica fora da lista de inscritos para as principais competições, ele poderia tentar, de fato, essa rescisão contratual. E agora ele já está em litígio com o clube, mas ele está livre no mercado, né? Então, assim, ele, em tese, já conseguiu inicialmente essa liberação. Ô, Thiago, no superchat aqui, o Gustavo Faria mandou R$2, perguntou alguns nomes, ó. Firmino, Marcos Leonardo, desculpa, Talisca, Roger Guedes. Talisca esquece, cara. Talisca não quer sair de lá, não. E tem aqui também um salário. Eu já conversei Roger várias Guedes vezes também, com né? o empresário dele. Talisca não quer sair de lá nem a pau. Tem perguntas aqui também. Aliás, pessoal, a gente pode pedir pra gente chegar a 2.000 likes, seria possível? Temos 1.200. 5.400.000 pessoas conosco aqui. Sem exagero, tá? Não minto. 5.400.000 pessoas conosco online aqui. Podemos chegar a 2.000 likes. Você já deu like aí? Já então dei like. Agora. Então quem não deu, dá. Like pra gente bater aqui os 2.000 likes é muito importante. Depois do programa, o botão de hypar também, por favor. Uma informação que acaba de chegar é que o negócio... Você sabe os moldes do negócio do Arana?
Não sei, mas posso descobrir tá? agora. Não é empréstimo, gente, é venda. A do Arana é fácil de descobrir. É, venda. Será que o Fluminense vai colocar algum jogador ou não, né? Não sei se o Fluminense... Aliás, posso... Quer ver aqui, ó. O Fluminense tem bons ativos, né? Se quiser envolver aí. Tem bons nomes lá no time do Fluminense, que teve uma arrancada agora no final da temporada absurda, né? Com o Zubeldia. Com o Zubeldia ficou, se eu não me engano, 2, 3 meses sem perder como mandante. Semifinalista de Copa do Brasil. Exatamente. Então o Zubeldia deu outra cara ali pro time. Ó, tem o Serna é bom jogador, né? Tem Ó, eu não sei se entraria no negócio não, tá? Mas a informação que chega aqui é que o Fluminense vai comprar, ou pretende comprar o Arana. Negociação está em andamento. Tá, ainda não entrou na fase de troca de papéis, não. Estão discutindo, por enquanto, estão discutindo os moldes do negócio. Mas ainda não entrou na fase da troca de papéis. Aqui para um cara para ver se quais são os moldes do negócio, tá? Mas acho que já ele me responde. É uma boa fonte para falar sobre esse assunto. Bom, então o Arana seria compra. O Fluminense estaria comprando o Arana. E aí eu vejo muita gente, inclusive, Matheus, eu vi isso ontem, muita gente dizendo assim, pô, mas vai reforçar adversário, gente, mas é inevitável. É inevitável. É inevitável, porque o Keno, por exemplo, fez um bom período no Atlético aqui, o Fluminense fez gol contra o Atlético e tá tudo certo. E ainda mais quando você tá falando dessas contratações que estão para vir também, você precisa liberar espaço, né? Folha salarial, o salário do Arana não deve ser pouca coisa também, ainda mais pelo tempo que ele tá no, né? O Arana tem um que ele tá no Atlético, então acho que faz sentido. Você vai trazer esses nomes, mas o torcedor tem que entender também que você precisa se livrar, entre muitas aspas, de alguns ativos. E outra coisa, vamos lá. O Atlético o Arana tem contrato com o Atlético até 27? 27. Até 27. Então fica aí 26, 27. O Fluminense, se oferece para ele um contrato de 5 anos, ele vai querer ir pra lá. Sim. É óbvio que ele vai querer ir pra lá. E o Atlético não vai dar pra ele uma renovação depois de 27. Entendeu? Então ele ficaria mais um ano. Daí a partir de meados de 27, ele já poderia deixar o Atlético sem que o Atlético recebesse nada. Se o Fluminense está disposto a pagar agora, tem que liberar. E outra coisa, a reposição do Atlético tá andando pros lados de Renan Lodge, que é mais lateral do que o Arana. E a possibilidade de Juninho Capixaba estar também no Atlético daqui a alguns dias. Então convenhamos, o Atlético repõe muito bem a saída do Arana, né? Não vão disputar uma competição internacional igual também, né? O Fluminense vai ser a Libertadores, o Atlético Sul-Americano não é tão direto, um adversário tão direto assim. O HG, o Ebert Vinícius mandou R$2 aqui no chat, tá perguntando a você se o Borré foi oferecido. Não, o Borré não foi oferecido. Não, né? Não foi oferecido, e mesmo que tenha sido oferecido, acho muito